Deus abençoe seu coração, que Deus alegre a tua alma. Amém. Te enche de regozijo e paz. Amém. Meus amados, ainda em pé, como estamos, eu quero receber a quem nós hoje convidamos para compartilhar algo para nós, para o coração do homem. Amém. Hoje é nossa reunião de homens de honra. Eu convidei nosso querido Daniel Sábio, é uma das nossas lideranças que temos em Canoas e aqui na região também, e hoje vai estar compartilhando conosco de uma palavra muito abençoada. Amém? Amém. Que esta palavra sirva para melhorar a sua vida, para capacitar você, amém? E para nos tornar realmente, termos o perfil de um homem de honra. Amém? Irmão Daniel Sábio, chamo-lhe e passo a palavra, o microfone, para que você faça uso e seja instrumento usado por Deus nessa noite para transmitir algo do céu. Amém? Vamos dar um aplauso para o Senhor Jesus. A paz do Senhor, queridos, amém? Amém. Estamos felizes de estar com os amados, felizes com a honra de Deus de estar aqui junto com vocês nessa noite, e creio que faz parte dos planos do Eterno nós nessa noite venhamos a aprender algo junto, amém? Amém. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo 7. Versículo 7 diz assim: E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Amém? Amém. Pode sentar, querido. Estou feliz de ver esse número de irmãos aqui, número de homens aqui hoje, dentro dessa reunião de homens de honra. Nós trabalhamos, segundo o pastor Adalto passou, o perfil de homem de honra. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre Gideão nessa noite, sobre especificamente essa batalha. Espero que o Espírito Santo nessa noite possa tocar no nosso coração e nos ensinar um pouco mais sobre esses princípios que nós vamos falar nessa noite. Amém. Amém? São muitos. Na verdade, dentro dessa palavra aqui, comecei a escrever, ficaram 15 princípios, não vai chegar nem perto disso. Mas daí o pastor Adalto fica com a mensagem, e se ele achar tudo bem, ele dá sequência depois. Amém? Diz que a estratégia é para ser convidado de novo, para só metade. Tudo bem. A primeira cena que eu vejo dentro dessa palavra, e Deus, ele se preocupou com a história de uma forma minuciosa para que nós tivéssemos exemplos tremendos. Porque todo aquele que diz que tem um problema muito grande, principalmente na nossa geração atual, tomada por depressões, que diz que tem problemas grandes, quando olha para a palavra de Deus, descobre que nenhum problema é novidade. Todo mundo já passou por alguma dificuldade, por algum período de dúvida, todo mundo tem suas incertezas, todo mundo tem as suas dificuldades de uma forma parecida. Apesar de termos a tecnologia, o senhor Luiz Olar, sábio, meu avô, ele diz uma frase que ele está com 88 anos hoje, e ele diz a frase que nós somos o
do início do mundo. Nós presenciamos o início do mundo. Eu já ouvi algumas vezes isso dele. Um dia eu pedi uma explicação. Ele disse que nos anos 40, 50, lá quando ele já era jovem, nem se ouvia falar em eletricidade, telefone e tantas outras situações. Ele era capataz de uma granja em Camaquã, e de repente as coisas começaram a surgir. E aí ele diz que ainda não consegue entender como é que, vendo a geração de hoje, pessoas conseguiram sobreviver dentro dos 4.000 anos que o mundo existe, sem as facilidades que nós temos hoje, sem o que temos hoje à nossa disposição. E essa mesma globalização tecnológica nos trouxe também problemas novos. O ser humano sempre reclama da falta de tempo, justamente porque cada vez mais nós temos ocupações que ocupam boa parte do nosso tempo, distrações que ocupam boa parte do nosso tempo, e aí você liga a televisão, e se você ligar no canal de TV aberta, as próprias empresas que vendem a TV por assinatura vão estar fazendo propaganda para que você adquira os 180 canais, e 50 deles é de música. Não adianta você querer acreditar que tem 180 porque não tem, e se você pagar pelos 180 também não é R$ 39,90, como diz a Sky, por R$ 39,90 você tem todos os canais. Não tem, é mentira, Aí diz ali que você tem 85 canais, sendo que 50 são de música, Aí você bota lá e fica escutando só a musiquinha. Então, na verdade, tudo que é feito no sistema do mundo atual é para tomar o nosso tempo, é para você relaxar. Mas ninguém tem tempo de relaxar, ninguém mais relaxa. Nós hoje vivemos um mundo muito corrido, algumas dificuldades sérias, e apesar da liberdade que temos politicamente falando, religiosamente falando no nosso Brasil, nós temos nos ocupado com alguns conflitos em nossa mente. E aí nós não vivemos esse período agora, pelo menos, de dificuldades e guerras. Mas Gideão, quando viveu num tempo de tensão e guerra. Um tempo onde ele também tinha inimigos, onde tinha algumas dificuldades. Era bem mais difícil do que o que a gente está vivendo hoje. Porque a gente vai ver que até mesmo dentro da tecnologia de guerra, Gideão tinha alguns problemas para saber o que estava acontecendo do outro lado. Mas Gideão tinha segredos na sua vida que servem para nós ainda hoje. Porque, infelizmente, a geração do conforto, algum aparelho daqui deve ter controle remoto, por exemplo. Porque a geração do controle remoto nos remete à situação de buscar cada vez mais conforto. Um presente que a gente ganhou agora na igreja, deixa eu me lembrar, Jesus Cristo de Nazaré, a gente esteve pregando, acho que foi em Mostardas, e os irmãos nos presentearam. Não, Miriam foi pregar na cidade de Cachoeirinha e ganhou um presentinho que era um negocinho assim, cheio de espaço, e eu não entendi aquilo. O homem que entende artesanato é difícil, normalmente a gente não entende nada. Elas olham, a gente diz que é lindo e fica tudo bem. Que bonita essa chaleira. Não é chaleira, amor, isso aqui é um porta isso, porta aquilo. Eu olhei aquele negócio, disse que era porta controle remoto, tem espaço para 3 já. Aí eu estava olhando e pensando, não serve. Já temos acho que uns 6 ou 7 controle remoto lá, não vai adiantar botar 3 coisinhas de controle remoto ali, não chega. Porque nós fizemos tudo e o sistema trabalha para o nosso conforto. Amém? É isso que acontece. E nós queremos posições confortáveis. E a primeira posição que Gideão toma, ela é altamente desconfortável. É disposição para trabalhar ainda que a situação seja contrária. Disposição para trabalhar mesmo sem as condições adequadas. Disposição para trabalhar. O texto começa dizendo no capítulo 6, versículo 11, que Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar, segundo a própria versão da NVI, aqui no cabeçalho vai ter, explicando que é um tanque de prensar uvas. Minha mãe, ela trabalhava com algumas famílias italianas quando jovem e pisava sobre as uvas, né? Tem aquelas cenas de novela para fazer vinho. Então imagina-se que Gideão ele não tinha moenda para usar para processar o trigo. Ele tinha que fazer aquilo da maneira mais inusitada. E no horário errado, porque ele estava malhando o trigo no lagar à noite. A situação não era adequada,
o horário não era adequado, as ferramentas não eram adequadas, não tinha nada adequado, mas nem por isso ele deixou de trabalhar. Disposição para trabalhar. Essa disposição exige muitas vezes que a gente tenha que abrir mão do nosso conforto. Só um minutinho. Sabia? Abrir mão do nosso conforto. E abrir mão do conforto, como eu disse, nós somos treinados para o conforto. Nós somos adaptados para o conforto. E vende esse conforto por tudo que é lugar que a gente passa. Hoje em dia tem, e isso não é novidade, mas a gente vê as pessoas investindo cada vez mais no mercado de pet shop. Por quê? Para dar conforto ao seu animalzinho dentro de casa. Você já não faz mais polenta para os cachorros. Quem aqui já viu fazer polenta para cachorro? Pois é. Meu tempo era só isso que se fazia para cachorro. Era uma madeira, a Samanta, o Duque e aquela matilha de bicho dentro do pátio. Não, era cada um no seu tempo. Mas sempre tivemos cachorro e sempre polenta para cachorro. Eles achavam uma maravilha quando a gente comprava aqueles restos do açougue lá de pelanca e colocava no meio da polenta. Era uma briga só para ver quem comia as pelancas, os ossos que tinham dentro daquela polenta para cachorro. Hoje em dia não, você compra pedigree Chang pagando R$12 o quilo. Parou para pensar que R$12, não sei se você que faz as compras e as compras em casa, mas quando você vai comprar churrasco, R$12 vai comprar a ripa, pelo menos. Mas não, a gente gasta isso para dar comida para cachorro. Porque somos treinados ao conforto. E o problema de ser treinado ao conforto é que quando a situação se torna desconfortável, a gente se debate. Não dá. Eu não vou fazer isso, não tem como fazer. E o não tem como fazer é uma frase que deriva do conforto, e a gente está acostumado. E as desculpas para não trabalhar é uma frase que deriva da ideia de abrir mão daquilo que a gente chama de nossa zona de conforto. Eu não vou sair daqui, eu não vou fazer nada, porque não está como eu queria, como eu desejava. E cada um tem a sua zona de conforto dentro da sua área de vida. Tem o profissional que gosta de trabalhar do seu jeito. Aquele que gosta de trabalhar somente no seu estilo, a pessoa que tem a sua organização. Seu Itamar sabe, meu pai, se você tirar alguma coisa de dentro do galpão de ferramentas dele e colocar virado, vai dar problema, ele vai reclamar, porque aquilo ali é o lugar dele, onde ele organizou, e ele acha que se alguma coisa mudar ali, o universo provavelmente vai explodir, vai haver um novo Big Bang. E seu Itamar é um pouco mais alto que eu, um pouco mais forte que eu, um baita bigode, o apelido era Satã. Então, a gente faz de tudo para não mexer nas ferramentas dele. Ele criou uma caixinha de ferramenta fora do galpão, que era da minha mãe, para que a gente, quando vai lá fazer alguma coisa para ele, não precise usar as ferramentas dele. E se for usar, normalmente ele deixa chaveado com as coisas fora. Os filhos, ele tem 2 filhos. Para ver como se ele está mais chato e a gente provavelmente não é tão organizado quanto ele. Mas ali está um exemplo. Nós organizamos o nosso próprio mundo. E o que foge ao nosso controle, nós queremos que não aconteça. E aí existe uma dificuldade muito grande quando se trata do reino de Deus, porque o reino de Deus não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. E o jeito de Deus não é confortável. Amém? Glória a Deus. Desligue o seu celular. O reino de Deus não é confortável. A presença de Deus não é um lugar confortável para o meu ego. A presença de Deus não é um lugar onde eu faço as minhas vontades. A presença de Deus não é um lugar onde eu sempre vou ter à minha disposição aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. A presença de Deus não é um lugar que o Romário gostava. Dentro da área você recebe a bola e só faz o gol. Ele queria receber a bola. Lembra da cena dele reclamando? Quem viu o Romário jogar? Ele ficava parado, a bola passava 1 metro e ele fazia assim. O meu pé. Reclamava. A presença de Deus não é um lugar onde nós recebemos as coisas prontas e pronto. Só colocar, encaixar a estrela no local e brilhar. Não. A presença de Deus é um lugar de negar a si mesmo. E negar a si mesmo inclui trabalhar sem as condições estarem adequadas, usar serrote como martelo, fazer qualquer uma coisa que você precise de criatividade e esforço. E o reino precisa de criatividade e esforço. Amém? Amém?
Eu e você, na nossa vida inteira, vamos precisar disso. Dentro de empresas, tem que ter pessoa que tenha criatividade e esforço. Aquele que procura sempre ferramenta adequada para trabalhar normalmente, ele vai ser dispensado. Eu me lembro de um rapaz que no terceiro dia de serviço, trabalhando comigo como ajudante de eletricista, ele era meu ajudante, eu tinha muita paciência com ele, mas um dia ele reclamou para o encarregado que nós trabalhávamos com homens das cavernas e não tínhamos descascador de fio. Eu disse para ele, cara, eu sei descascar com alicate, mas se eu não tiver alicate, eu descasco com os dentes, não faz essa reclamação, vai te mal. Quando ele reclamou para o encarregado, ele foi mandado embora. Porque não tinha um descascador de fio. Alguém sabe aqui o que é um descascador de fio? Levanta a mão do palco, tem bastante gente, sabe? Às vezes a gente fala umas piadas que ninguém entende, pelo menos hoje aqui eu estou sendo entendido. Ele queria aquele que pega de frente no fio e faz. Né? Não tinha tato na mão para fio flexível, hoje em dia tem que ter tato. Né? Inclusive, os guris da igreja que disse que trabalharia comigo, que tá perto desse fio. Entrega 1 metro de fio e eles ficam cortando aquele fio e nada, eu consegui ter lá, alicate, eu fico rindo. Né? Ou então, corte a fita isolante sem arrebentar ela. Mas as pessoas desejam e às vezes expõem as suas ideias. Não, eu quero tudo aqui, ó, certinho. Aí sim, aí eu me comprometo. Com Deus a gente não pode se comprometer depois que o reino está pronto. Não, está tudo pronto, agora eu preciso que tu te comprometa. Imagine a cena do pastor Roberto chegando aqui de Corolla e dizendo para você, eu tenho uma igreja, 10 salários mínimos, um outro Corolla para você usar daqui, vai chegar outra pessoa dirigindo, você vai pegar, vai entrar e vai pastorear uma igreja a partir de hoje. Eu gostaria de saber quem seria o maluco de recusar uma oferta dessa. Ninguém. Você gostaria de ser contratado sempre como gerente? Qualquer empresa. Chegar tudo bem, nós estamos precisando de alguém que mande aqui. Todo mundo aqui quer obedecer, mas ninguém sabe mandar. Então, eu gostaria que você mandasse na glória, meu Deus. Todo mundo gostaria de um cargo assim. As coisas foram todas construídas, organizadas, agora chega alguém e assume para estar por cima. Isso não acontece, isso não é realidade. Tem a história de um rapaz que chegou numa empresa e disse, eu sou um vendedor, mas eu só trabalho nas seguintes condições. Eu quero R$5.000 de salário, 30% de comissão, eu quero receber por quilômetro parado, quilômetro de movimentação, e a distância que eu tiver também quero que aumente meu salário pela porcentagem. Eu sou um ótimo vendedor, eu vou dar retorno, mas eu só trabalho nessas condições. Aí o rapaz que estava contratando, meu amigo, a nossa empresa, nós pagamos R$15.000 de salário inicial, 40% de comissão, podendo aumentar, dependendo do seu rendimento. Pagamos por quilômetro parado ou andado, pagamos também uma porcentagem acima, e o senhor só vai andar de Honda Civic 0 km, só para lançar na concessionária e pegar. O rapaz olhou para ele e disse, está brincando? Ele disse, você que começou. Não existe. Não existe. Essa vaga que a gente procura para continuar sendo confortável para a gente não existe. Né? Então o presidente Lula, para ser presidente, teve que perder um dedo. Aí ele pôde ser sindicalista, sobrou tempo. Né? Você tem que perder alguma coisa, vai se comprometer na sua vida para que você consiga chegar a algum lugar. E para isso tem que ter disposição para trabalhar em tempo inóspito, em local inóspito, em locais que não tem como trabalhar. Plantar onde o chão é duro. Mas quando é que vai dar alguma coisa aqui? Daqui a 30 anos, eu não vou dar nem vivo, não importa, planta. O reino é isso. O reino, um planta, outro rega, outro, é Deus quem dá o crescimento. O único fator comum entre todos os citados por Paulo era Deus. Porque todos os que faziam os processos eram diferentes. Porque isso é reino de Deus. Amém? Amém. Disposição para o trabalho. Repita, disposição para o trabalho. Disposição para o trabalho. Sinceridade. 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 Quando o anjo vai falar com Gideão, todos nós como pentecostais, ao receber a presença do anjo, teríamos uma reação muito parecida. A gente se curvaria, se atiraria, choraria, faria qualquer outra coisa, menos virar para o anjo e dizer, se o Senhor é conosco, por que isso está acontecendo? Quando o anjo aparece para Gideão e diz, o Senhor é contigo, varão valoroso, ele diz, aleluia, não, ele diz, se o Senhor é comigo, por que eu estou vivendo isso?
que eu preciso trabalhar nesse horário, escondendo a minha comida para não ser roubada? Por que nós somos escravos de um povo que tudo que a gente produz eles levam embora? Por que a gente, como nação escolhida de Deus e como varões do Senhor, está passando por esse trabalho todo? A maior dificuldade que nós temos, às vezes, de lidar com pessoas é porque as pessoas, por muito tempo, conseguem fingir. Quem é liderado, quem é funcionário, seja lá quem for. Eu vejo, e às vezes a gente consegue acompanhar os dois lados, você vê um patrão contente com seus funcionários. E de repente o patrão sai e você vê a realidade dos funcionários longe do seu patrão. E às vezes a gente trabalhou em várias empresas, a última que eu trabalhei, na companhia Zafari, por exemplo, eu me lembro que eu via pessoas assim que eram aqueles que a gente usa a expressão puxa-saco, sabe? Pois é, então eles estavam sempre na volta do gerente, do patrão, do encarregado. Mas quando eles saíram, eles faziam tudo errado. Só que interessante é que tem pessoas que às vezes estavam há 10, 11 anos, 15 anos na empresa, enganando. E muitas vezes aqueles que enganavam eram os mesmos fogueteiros. Eles faziam o fogo em todos os outros que diziam: isso aí sempre foi assim, isso aí não estava lá, isso aí é um negócio que é assim, 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 assim. E aí quando o chefe chegava, se levantava só um lá para falar e eles ficavam tudo quietinho lá no canto, bracinho cruzado, olhando e esperando o circo pegar fogo. Porque a maior dificuldade de se encontrar hoje em dia ainda é sinceridade. Assim como nós somos treinados pelo sistema para viver em conforto, nós somos treinados pelo sistema para ser dissimulados. Entrevista de emprego. Melhor lugar para você ser dissimulado. Qual o seu maior defeito? Eu sou muito perfeccionista. Eu não admito erros. Então eu tenho essa dificuldade, tenho esse defeito. Eu faço tudo muito certo. Eu sou muito bom. Esse é meu defeito. Aí uma irmã que foi dar entrevista e chegaram assim para ela e disseram: qual é o seu maior defeito? Disse: eu não suporto crítica. Não sei nem por que ela não foi contratada, mas ela foi sincera. Que somos treinados pelo sistema, ninguém está preparado para ouvir. O entrevistador não está ali para ouvir a verdade, ele está ali para ouvir alguma coisa que já estava naquela dia. Você tem pessoas que o treinem para chegar naquele momento e ser dissimulado, e falar mentiras, e não ser sincero. Por que você saiu da sua antiga empresa? Não, porque na verdade eu estava buscando algo maior. Não, às vezes aconteceu uma coisa terrível, deu um problema muito grande. A carta de recomendação que a empresa escreveu, ela veio somente para se livrar do funcionário. Não, escreve uma carta para esse cidadão, manda ele embora, mas eu nunca mais quero ver ele aqui. Aí a carta foi cheia de elogios, o outro empregador aceita, acha bonitinho, vai entrevistar, pergunta, e tudo é dissimulado, e não se descobre nada. E às vezes no reino isso acontece direto. As pessoas só mostram os seus talentos e disfarçam o seu caráter. Apresento os meus dons e guardo os meus frutos. Porque o dom impressiona. Né? Já viu aquela pessoa no meio da... Nada contra, cante forte, cante alto. Eu participo do louvor lá em Canoas. É muito lindo quando a gente para de cantar e escuta a igreja. Mas já viu aquela pessoa que no meio do louvor, Senhor, eu te quero, ele está no banco sozinho. Eu te quero sim, eu te quero. Tentando mostrar o seu dom. Alguém vai me enxergar. Meu Deus do céu, se o ministro de louvor, se o pastor Daniel estiver sentado perto, então ele tem que aguentar, porque daí o cidadão quer mostrar. O senhor está perdendo, quer ver o que o senhor está perdendo? Aí tem aqueles louvores mais antigos, né? O de crucifixião. O pastor ouça e saiba aquilo. Colocar os meus dons em evidência e esconder os frutos. E às vezes o fruto é podre. E o comportamento de Gideão é um comportamento diante de Deus, que já conhecia e sabia que estava no seu coração. Mas até para Deus a gente sabe ser dissimulado. A minha oração é a oração farisaica, muitas vezes. Eu me ajoelho e digo: Senhor, amém, glória a Deus. Olha, eu estou aqui para te dizer que eu sou muito grato a Ti pela minha vida cheia de pecados.
porque o Senhor não tem me acusado de nada. Não, a gente normalmente maquia, elogia Deus, faz qualquer outra coisa para não tocar nos assuntos. Quando você quer pedir uma coisa, você faz uma lista. Senhor, eu quero um carro. E você dá um número de cilindradas do carro, escreve tudo num papelzinho para não esquecer de nada, ora a Deus e pede com fé. Na hora de pedir perdão pelos pecados, a gente chega diante de Deus, Senhor, e se eu tenho cometido algum erro, perdoe? Parece um final de propaganda, sabe? Foi de ouvido no incluso. Uma baita propaganda do negócio, aparece aquele baita fone nos ouvidos da pessoa, e no fim diz, foi de ouvido no incluso, para você nem ouvir, as letrinhas pequenas. E a gente fala assim com Deus na hora de pedir perdão. Senhor, me perdoe. A sinceridade que Deus exige de nós é que a gente dê nome aos nossos pecados. Deixe claro para Ele, Senhor, eu quero te pedir perdão, porque como homem, eu tenho uma mente muito impura. Ultimamente, quando eu olho para as meninas na rua, eu não consigo mais me conter. Senhor, coloca um freio em mim, para o meu pescoço não virar. Eu preciso que o Senhor me controle. Eu preciso que o Teu Espírito Santo controle esses hormônios aqui, porque eu não estou conseguindo. Não, isso aí, né, homem de Deus, peraí. Sabe, pastor Adalto, eu vou fazer um comentário aqui. Quando me dizem que um jovem hoje em dia está namorando uma menina, eu já fico aliviado. É menina, ô glória. Depois a gente trata mais da fácil. É normal, faz parte, né? Tem que tratar, tem que educar e tudo mais. Mas, olha, um estilo que anda aflorando por aí, quando me diz que está pegando menino, eu já fico feliz. Aí depois a gente conversa. Mas, primeiro alívio. Então é normal, né? O desejo para os solteiros, para os casados, o desejo pelo sexo oposto foi colocado em Deus, foi colocado por Deus em nós. O que nós vamos fazer com isso é que pode ser pecado ou não. Mas às vezes a gente não consegue ser sincero. Em área nenhuma, mas essa é uma das áreas mais... eu sou santo. Eu quando saio na rua só enxergo anjos, aleluia. Você não é espiritualizado em nada, você não tem corpo transformado nem carne incorruptível. Lá em 1 Coríntios 15:55 diz que vai chegar o dia que o que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade, mortal da imortalidade, mas esse tempo ainda não chegou. Por isso a gente lida com o pecado todos os dias. E quem sabe lidar com o nosso pecado não somos nós, é Deus. Então nós precisamos abrir para Deus a nossa vida de pecado. Chegar para Deus e dizer, eu não estou conformado com essa situação. Imagina Gideão pisando, sei lá, pisando, amassando, se perfurando todo no trigo e dizendo, oh meu Deus, aleluia, é mistério. Não. Gideão estava fazendo uma coisa difícil na hora errada, tendo que trabalhar escondido e trabalhando de forma inadequada. Tudo aquilo que nós falamos anteriormente, nada era confortável. E quando o anjo chega e diz, o Senhor é contigo, ele diz, mas que o Senhor é comigo, coisa nenhuma. O que ele está pensando? Não está vendo o que eu estou fazendo aqui? Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por isso? E diante de Deus o choro é livre também. Pode chorar, pode dizer para Deus, não estou gostando, não está dando, não estou conseguindo. Nós não ordenamos na Igreja do Brasil para Cristo determinismo de nada. Você determina a sua bênção hoje. Não. Nós não ordenamos na Igreja do Brasil para Cristo que você afronte Deus. Eu tenho temor até de falar da questão de fazer prova com Deus. Eu acho que eu dependo muito da misericórdia dele. Mas Deus não quer que você seja um robozinho. Deus, quando vai ouvir a sua oração, Ele tem que enxergar o seu coração, como Ele já sabe, e ver que o que está na sua boca e no seu coração é exatamente a cópia, fotocópia exata do que está acontecendo. Não tem nada de diferente. Deus está ouvindo, está dentro do seu coração. Senhor, eu não estou conseguindo crer que vai mudar essa situação, Pai. Olha, o Senhor acrescenta a minha fé. Faça alguma coisa por mim. Senhor, esse pecado está me incomodando, eu não consigo mais lidar com ele. Preciso de mais sangue de Cristo nessa situação que eu não estou conseguindo. Está difícil, me ajuda. A temeridade de tentar ser santo diante de Deus é tão grande que quando João, lá no capítulo 1, começa a discorrer sobre se dissermos que não temos pecado,
Ele chega ao ponto de dizer: se dissermos que não temos pecado, tornamos Deus um mentiroso. Mas se dissermos que temos pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas a vida em Deus é baseada na sinceridade. E a vida fica mais fácil quando se fala a verdade. A verdade já existe e está aí. Como disse o pastor João Manuel, a mentira é algo que precisa ser inventado. E assim, como você vê mentiras que, aquela história, mentira tem perna curta, mas corre com uma desgraça. Como você vê mentira que começa pequena, mas para que a pessoa consiga sustentar aquilo, a situação às vezes se enrola, e aí quando chega na hora de falar a verdade, não dá nem para acreditar mais na verdade. Porque ela foi tão contaminada pela mentira que não tem jeito. Sinceridade. Sinceridade, repita, sinceridade. Sinceridade. Vamos lá do começo. Disposição para o trabalho. Disposição para o trabalho. Sinceridade. Sinceridade. Discernimento do inimigo. Discernimento do inimigo. O anjo começa a conversar com Gideão e diz assim: toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. Quando Gideão apresenta suas reclamações para Deus, a resposta do anjo do Senhor é direta. Sabe o que você precisa fazer, Gideão? Ele diz: vai nessa tua força e livrarás Gideão da mão dos midianitas, livrarás o povo de Israel da mão dos midianitas. Mas, toma o boi, e o que tu tem que fazer é derrubar o altar de Baal. E Deus começa a mostrar então para Gideão que o problema dele não estava em Deus, e que a culpa não era de Deus, e não era de ninguém, não era do povo, a culpa era de Baal. Tinha alguma coisa no meio do povo que estava gerando a ruína do povo. Mas na hora das reclamações, o povo dizia o quê? Mas Senhor, onde é que estão os teus milagres? Senhor, aquele que tirou o povo de Israel do Egito, por que não nos socorre mais? Por que o Senhor só operava no passado e hoje não opera mais? E aí Deus diz: ei, porque eu não estou nesse altar. O altar que vocês ergueram não tem eu como figura central, tem Baal. E o que vocês têm que fazer é derrubar esse altar. Identificar o inimigo é importante demais, porque nós somos a fonte de vigilância como homens do nosso lar. Como homem, você é o local, a janela que olha para a rua. Como homem, você é aquele que levanta da cama quando dá um barulho. Eu espero que seja você. Como homem, você dorme para o lado da cama que dá para a porta do quarto e deixa a sua amada protegida, eu espero. Um rapaz, parente meu, nem dá muitos detalhes, que disse que dava um barulho de cutucava. Olha lá, barulho, ó. Não vai, não, olha lá. Qualquer coisa eu te chamo. Aí disse que um dia entrou um rapaz lá, eles moravam na casa pastoral, tipo lá na casa desse zelador, lá da igreja, e entrou um rapaz lá e pulou a grade, e aí se ouviu barulho nítido: não, tem aquele pulando da grade. Vai lá, amor, disse ela para ele. Disse: não já vou fazer que nem Chapolin. Eu vou. Ele ouviu o barulho, ele pensou: bom, aqui não tem como entrar, tá trancadinho ali no fundo, ele vai roubar alguma coisa da igreja e vai embora. Ele ficou dando um tempo. Aí quando ele ouviu o barulho do rapaz pulando para a rua, ele acendeu a luz, depois ele saiu na rua: ei, eu te vi, hein? Ele saía assim, nem abria a porta dele, só falava, o rapaz ouvia a voz e uma luz acesa. Ai, tá macho. Eita, legal. Como homem, você é aquele que olha para a rua e que tem que identificar quem é o inimigo do seu lado, da sua vida, dos problemas. Eu não sei como é que é a prática da sua educação de filhos. Eu tenho 2 meninas, as duas já dão trabalho, a criança dá trabalho.
Logo que cara é compensador, vai dar trabalho. Uma tem 6 e a outra tem 1 ano. E a que tem 1 ano já é esperta, mas a que tem 6 voa. Né? Esse negócio aqui que eu uso, o pastor Adalto perguntou se você usar esse negócio, eu aprendi com a Lídia. É pequena. Ela sabe tudo. Né? Aí, muito esperta, muito isso, muito aqui. Às vezes ela está em casa e estressou a William demais, já, minha esposa. E quando eu cheguei em casa, ela disse: não, amor, assim, eu deixei algumas situações para te resolver. Conversa com a Lídia, aconteceu isso. E eu chego em casa estressado, trabalhei, aconteceu alguma coisa, sabe o que eu faço? Eu sento com a Lídia para conversar. Vem cá, filha, vamos conversar. Meu Deus, ela tem temor dessa, um medo dessa. E olha, eu realmente, normalmente eu só converso, até ela chorar, mas eu só converso. Ela desaba assim, consolar, eu olhar, tá bom, vamos aplicar misericórdia. Vai pro quarto, dorme a noite toda. Mas às vezes tem muito homem hoje que foge dessa responsabilidade, dessas responsabilidades. De discernir o problema e se preparar como solução. Você não tem que ser o rei do controle remoto da sua casa, só isso. Não. Eu já tenho uma certa incomodação, com todo o respeito aos amados que estão aqui, com qualquer homem que chama alguém para botar um chuveiro na sua casa. Perdão, queridos, se você tem condições e não tem tempo, amém. Mas eu costumo chamar isso de serviço de homem. Porque olha que eu faço muito isso, eu sou eletrotécnico, eletricista. Né? Já trabalhei com hidráulica, então eu manjo das duas áreas do chuveiro, aquela coisa de cano, fita teflon e fio, tá? Mas eu fico meio com o pé atrás quando isso acontece. Porque às vezes o homem está demonstrando que o seu lar não é o seu centro de proteção. E a sua família tem que sentir isso. Então quem tem que discernir o que está acontecendo é o homem. E quando Deus chama Gideão, a primeira coisa que ele aponta é isso: olha para o que está no altar e descobre que ele ia liderar um exército. Ele não estava sendo chamado para uma pequena situação, não. Ele estava sendo chamado para livrar Israel da mão dos midianitas, e como general, como capitão, ele precisava ser orientado por Deus. E a primeira orientação que Deus dá para ele é: olha para o altar e vê o que está lá e quebra aquele altar. Quando ele quebra o altar, o apelido que ele leva é um apelido que todos nós temos que levar: Jerubal, inimigo de Baal. Aquele com quem Baal vai contender. Ou seja, ele passa a se chamar inimigo de Satanás naquele momento. Aleluia. Essa musiquinha é clássica. Ele é identificado. E fica muito clara essa situação. O embate começa ali. A guerra está declarada. O Deus a quem ele serviu anteriormente chega e retoma o seu lugar e declara guerra ao que estava entronizado ali, que não era ele, que era Baal. E ele precisa usar alguém para isso. Quando Gideão se dispõe, apesar de pequeno, menor tribo, em todas as situações, ele recebe um novo nome. Quando ele se declarou pequeno anteriormente, disse: eu sou o menor da casa do meu pai, minha tribo é menor de Israel, tudo que é menor, eu sou pequeno, eu não sou ninguém sabe nem que eu existo, eu trabalho de noite escondidinho só para ter o que comer. Mas quando eles acordam de manhã e veem o bosque derrubado, eles dizem: quem é cidadão? Não sei o nome, mas a partir de hoje se chama Jerubal. Ele deu um problema e ele vai ter problema. Mas as pessoas passam a saber quem é Gideão, que ele se posiciona para discernir o inimigo, para deixar clara a sua situação diante de Deus. Ele tem que se posicionar, tem que se levantar como homem, tem que ter coragem para fazer isso. Próximo ponto, vamos correr um pouquinho. É a própria questão do chamamento deles, que está lá, a partir do capítulo 7, onde Deus chama Jerubal, chama Gideão e diz para ele: é muito pouco que está contigo. Quem for covarde e medroso, volte. Coragem, repita, coragem. Coragem. Sabe o que eu digo? Que as pessoas
pessoas que estavam ali, os homens que estavam ali, tinham que ter coragem até para ir embora. Porque não é fácil você admitir que está com medo. Mas o chamamento para 32 mil homens, levanta-se Gideão e diz: quem for covarde e medroso, volte. Outra tradução vai dizer: quem for tímido e medroso, volte. E 22 mil homens pegam o seu banquinho e saem de mansinho, vão para casa. Vão esperar o pior acontecer, porque não é uma batalha fácil. Era 4 por 1, era 120 mil midianitas, que eram chamados como gafanhotos, como gigantes, como gado. Tem várias comparações que mostram eles como um bando que atropelava, como alguém que chegava e tomava o local e não deixava nada para trás, deixava tudo derrubado, tudo quebrado, roubava todo o mantimento. Esses eram os inimigos que eles iam enfrentar. E aí 32 mil homens se levantam e lembram que o exército que está do outro lado é 4 vezes maior. E cada um deles teria que, no mínimo, matar 4. E apesar dos grandes feitos que Deus havia mostrado ao seu povo, não é fácil você ter coragem para enfrentar essa situação. Deus queria homens que tivessem coragem de morrer. E quando Ele manda embora, quando Ele abre espaço para quem está com medo ir embora, 22 mil homens vão, ficam só 10 mil. Coragem. Eu costumo dizer que às vezes nós olhamos para pessoas na rua e no nosso convívio que não deveriam ter levantado da cama naquela manhã, que não estão dispostas a enfrentar problemas. Saiba que a vida que a gente leva já é um problema. Quando você sai para enfrentar o trânsito, eu não aguento o trânsito, não faça. Já sai de manhã buzinando, sai cedo. Né? Ela tem que chegar às 8 horas lá, Sertório, em Porto Alegre, trabalhar amanhã de manhã. Que hora eu vou sair daqui? 7h30. Aí eu reclamo do trânsito. O trânsito. Aí eu dou o trânsito como desculpa quando eu chego atrasado lá. 7h30, sair daqui no dia de semana, uma sexta-feira, saindo daqui 7h30. Que hora você vai chegar na Sertório, em Porto Alegre? Centro de Porto Alegre de carro. Alguém pode me dar um diagnóstico? 9. Se não ocorrer um acidente no 16. Se ocorrer, você chega às 10. E aí tem pessoas que pegaram o ônibus em cima da hora, que dão graças a Deus quando viu o acidente, que daí já pode até ligar o chefe dentro do ônibus dizendo: deu um acidente. Pois é, está tudo trancado. Às vezes o engarrafamento real durou 5, 10 minutos, mas como eu saí estourando, não tem. São pessoas que não deveriam ter levantado, podiam ter ficado deitadas, não tem coragem de enfrentar um despertador, ou melhor, tem. Pega o celular, quando desperta, aperta aquele botão de soneca ali, que aquilo é maldito, repreenda aquilo da sua vida. É 3 sonecas que você não levanta, é 10 minutos de soneca naquele negócio, você dá 3, isso dá meia hora. Como se fizesse diferença, né? Vai dormir 3 horas da manhã, e aí das 6 tem que levantar, fica tocando um negocinho ali até as 7. Coragem. Coragem para saber que a vida, a não ser que você tenha nascido em berço de ouro, tem uma herança que você tem para receber muito grande, você vai trabalhar até os 60, 65 anos, nós vamos ter que fazer isso, vamos ter que passar por algumas dificuldades, e a gente vai ter contas, vai ter algumas situações para a gente se organizar, vai ter momentos que as coisas vão dar errado, vai haver demissões, e tem que ter coragem para enfrentar a vida. Coragem. Estou falando de situações do dia a dia, mas a coragem que Deus exigia daqueles homens ali é para enfrentar a morte, a própria morte. E eu e você temos que estar dispostos a tudo, porque se trata de reino. Quero falar sobre, eu creio que é o maior segredo dentro dessa palavra, porque às vezes a gente começa a trazer uma receita em qualquer palavra que a gente quer pregar, e a gente quer trazer assim alguns passos, né, metodismos. Olha, se você fizer isso, você vai ter uma grande vitória, vai acontecer uma mudança nessa vida, o anjo de Deus vai agora, vai fazer isso, vai fazer aquilo, as coisas vão mudar, as coisas vão acontecer. Não, mas dentro dessa palavra você descobre que o maior problema enfrentado por Gideão, que era o povo do outro lado,
que a maior dificuldade que eles teriam que enfrentar estava sendo sanada por Deus. Então assim, quando Gideão começa a ter algumas dificuldades de crer, a partir do versículo 9 do capítulo 7, chega a palavra do Senhor para ele e diz assim: se ainda temes descer, desce tu o teu moço por água, Arraial. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro, um soldado ao seu companheiro, um sonho, e dizia: eis que eu tive um sonho. E respondeu seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita, e Deus tem dado na sua mão os midianitas e a todo esse arraial. A história é mais comprida, ele vai falar sobre o pão de cevada, sobre algumas figuras de linguagem, mas o maior segredo da minha e da sua vitória como homens e como homens de Deus é o trabalhar de Deus no arraial do inimigo. Repita isso: trabalhar de Deus. Trabalhar de Deus no arraial do inimigo. Quando Gideão estava com algumas dificuldades aqui desse lado, do outro lado pessoas tinham medo dele. Não tinha acontecido nada demais. Ele não tinha feito, ele não tinha fama de Sansão, que era um juiz que já havia julgado Israel. Ele não tinha a fama do capitão Baraque, de Débora. Ele não tinha a fama que depois, posteriormente, vai se falar em reis como Davi, que matava milhares, e homens guerreiros e os valentes. Daí não tinha fama nenhuma. E ele não construiu a sua fama em guerra. Ele simplesmente quebrou um altar de um Deus deles, e Deus começou a colocar medo no coração daqueles homens que eram terríveis, os midianitas. E os fortes começaram a ter medo. E a semente de medo começou a ser plantada no meio deles. Diante da segunda seleção, quando Deus manda embora mais 9.700 homens dentro de um teste na água, mais sorteado, aleatório, pode-se falar de vigilância, tantas outras situações, mas quando sobram só 300 homens, Gideão começa a ficar com medo. Ele diz: não, mas espera aí, senhor, tudo bem, 32 mil eu estava dentro, 10 mil eu estava agora, 300 homens, o senhor está de sacanagem. Tem alguma coisa errada? Não pode. E aí Deus chega e diz para ele: não, mas faz o seguinte, tá com medo, filho, faz o seguinte, hoje de noite tu vai quietinho, pega só tu e o teu gurizinho aí, o moço por ar, e desce com ele, sem fazer barulho, fica paradinho lá, escuta o que eles estão dizendo. E dentro deles já havia convicção. Deus entregou o nosso arraial nas mãos de Gideão, acabou, não temos mais o que fazer, a nossa situação já era, acabou, deu, olha, caiu a casa, perdeu o playboy, não tem mais. O comentário do outro lado já era um comentário de medo, porque Deus havia gerado isso no coração dos inimigos. Então, o maior segredo da minha e da sua vitória como homens, nos problemas familiares, nas dificuldades do dia a dia, é que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A última palavrinha que eu quero deixar para encerrar: 300 homens estavam reunidos e enfileirados para enfrentar uma batalha que provavelmente seria da sua morte. Mas eles tinham uma ponta de esperança porque eles ainda não sabiam qual era a estratégia. E Gideão de repente chega e começa a distribuir os utensílios de guerra. E o que eram os utensílios de guerra? A provisão, uma bolsinha provavelmente com alguma coisa para eles comerem e tomar água, buzinas e um cântaro, uma tochinha de fogo. Ninguém vai para a guerra levando uma lanterna. Era isso que eles tinham. Traduzindo para os dias de hoje, eles foram sair no meio da favela do tiroteio com uma lanterna na mão. E agora eu vou marchar em nome de Jesus, aleluia. Só eu e essa lanterna e essa bandidada vai sentir agora. Não, ninguém tinha noção. Mas isso é o que provoca em nós, o que exige de nós muito do que nós precisamos fazer para vencer na vida o tempo inteiro. É loucura. E essa loucura se chama fé.
Se você não tem fé, toda a situação que se apresenta para nós, que nós calculamos dentro da lógica, como eu disse, não vale a pena nem levantar de manhã cedo para viver. Quando uma pessoa entra em depressão, a expressão que ela usa muitas vezes é essa: não, me tranquei no meu quarto, fiquei dormindo 5, 6 dias, eu não tinha coragem de sair para nada, porque assim, não vale mais a pena, não tem porquê, não acha motivos. E a vida é isso, a vida são dificuldades, a vida são momentos que a gente vai passar por algumas tribulações que vão fazer a gente desanimar, e nessas horas você precisa ter fé. Quero que você repita os pontos que nós falamos até aqui, que nós vamos estar encerrando. Disposição para o trabalho. Disposição para o trabalho. Sinceridade. Sinceridade. Discernimento do inimigo. Discernimento